Olá pessoal, eu sou Guilherme Salviano, quero falar com vocês finalmente sobre a conjunção entre Saturno e Plutão. Logo ela, que é tão comentada aí pelos textos astrológicos, né, por quem é inteirado no tema de astrologia aí nesses últimos tempos, tem observado que muito se tem falado nela. Ela vem acontecendo há um ano, com um pouco mais de intensidade desde o início de 2019, e agora chegou o período mais intenso, ou seja, da exatidão que ela acontece. É quando uma grande conjunção como essa se encontra no mesmo grau de um signo, ou seja, ambos estão em Capricórnio a 22 graus e um momento que se repete depois de 37 anos. Então, é um ciclo, uma transição que tudo que for tratado, vivenciado nesse período anual e já vem sendo vivenciado de tempos para cá, impactam para questões de médio e longo prazo. Então, quando acontece uma conjunção como a de Saturno com Plutão, chamada de grande conjunção, né? Normalmente esse termo é atribuído a encontros de planetas de Júpiter em diante. Então, uma conjunção Saturno-Plutão, Júpiter-Saturno, Saturno-Netuno, né? Formam ciclos ou grandes conjunções em tempos mais prolongados, digamos assim, impactam numa transição de padrões. Teve uma curiosidade que a conjunção exata ela acontece agora neste domingo, dia 12 de janeiro, e em seguida há um eclipse lunar que foi no dia 10 em Câncer, justamente do lado oposto à conjunção de Saturno com Plutão. Então o eclipse ele fez uma oposição. Qual que é o sentido disso e no que isso impacta e reforça essa conjunção? Impacta numa propensão a desencadear questões, desencadear situações, transformar alguns padrões, mudar uma certa zona de conforto que vinha sendo vivenciada depois de alguns anos. Então, isso envolvendo áreas específicas que podem estar relacionadas ao nosso mapa astrológico, certo? Pelo fato do eclipse lunar ter sido em Câncer, claro que dá uma tendência a desencadear temas antigos ou de passado ou que vinham num certo ciclo vicioso de elos, de certa forma. Isso pode impactar numa questão dos nossos elos emocionais de família ou daquilo que a gente vinha conduzindo em termos de trabalho ou negócios. Então, sai uma certa sai certas amarras, digamos assim, né? Saem certos apegos ou transformam-se certos costumes, certo? A gente viu aí o exemplo da duquesa, né, a Meghan e o príncipe Harry fazendo um desapego dos costumes ou das questões da família real, né? Até porque ela é uma leonina com ascendente em Câncer, a 24 graus. Curiosamente, o eclipse foi junto ao ascendente dela e ela vive Saturno em conjunção a Plutão na casa 7, bem ali junto à área do casamento, a casa associada à vida 2. Dá indicativos de uma mudança de padrão. Uma grande conjunção entre Saturno e Plutão, como eu disse, se repete depois de 37 anos. Uma conjunção exata, né, a 22 graus de Capricórnio. Tem uma curiosidade que esse ano outras grandes conjunções acontecem, como a de Júpiter com Plutão depois de 13 anos e a de Júpiter com Saturno ao final do ano em Aquário, certo? A de Júpiter com Plutão em abril e em junho será a 24 graus. Em novembro temos Júpiter e Plutão a 22 graus. E olha que interessante. Saturno e Plutão está acontecendo a 22 graus. Então nós temos duas grandes conjunções bem a 22 graus de Capricórnio. Então esses graus eles acabam impactando ao ano. Quem tiver posições a 22 graus no eixo Áries, Câncer, Libra, Capricórnio, certamente são áreas sensíveis para uma transformação ou sair de padrão ou uma nova dinâmica de bases, de estrutura e de temas para médio e longo prazo, certo? Então esse é um conceito importante que impacta este ano
especialmente em função de grandes conjunções, mas especialmente agora já sentindo essa entre Saturno e Plutão. Há um outro detalhe que é o impacto que essa conjunção causa para algumas gerações, ou em especial, especialmente para uma geração. As pessoas nascidas entre 89 e 95, o pessoal que está vivenciando um período aí de 25 a 30 anos de idade, nasceu com uma conjunção entre Urano e Netuno, uma grande conjunção que ocorria nos anos 90. A exatidão dessa conjunção foi ali por 93, entre os 18 e 19 graus de Capricórnio. Então, acontecer uma conjunção, uma grande conjunção entre Saturno e Plutão a 22, também impacta numa geração. Então, existe aí indicativos especiais para que os nascidos nessa geração também possam ter um impacto numa questão de médio e longo prazo para situações específicas de vida, um fator de transformar algo, um novo ritmo de situação pessoal. Então, é um momento especial também para quem é dessa geração se destacar ou transformar algumas questões específicas dessa área de Capricórnio no mapa astral que pode se fazer presente, mais notada para situações de vida, projetos, transformação, certo? Então, de princípio, a gente tem como impacto esse fator que a conjunção Saturno e Plutão provoca para uma geração, mas especialmente pelo fato de ser um ciclo especial que pode já desde 2019 apresentar alguns sinais que vinham já mexendo ou impactando em questões específicas da vida de alguém, trazer à tona um desenrolar, um desencadear da questão para um rumo, para um direcionamento. Se vocês, ou se alguém já percebeu que o 2019 foi impactante ou envolveu uma transição para alguma questão que tomou atenção, é possível que, em função dessa conjunção de Saturno com Plutão, as questões fiquem mais estruturadas ou haja uma desestruturação de vez, um desapego ou um processo realmente mais definitivo, digamos assim. Porque envolve uma mudança de ciclo. Toda vez que acontece uma conjunção é como se uma nova volta acontecesse de um planeta com outro, certo? Então, vamos supor, eu encontro com você num girar, depois te revejo depois de muito tempo. Então é mais ou menos um fator de tempo que cada astro volta a se posicionar num mesmo grau, num mesmo ponto, e isso envolver uma transição, um fim de ciclo e um início de etapa. Tudo que for tratado e vivenciado na conjunção Saturno-Plutão, ou especialmente nesse período de 2020, ganha proporção para trazer resultado ou deixar marcas para os próximos anos, 2, 3, 5, 10 anos, certo? Então, existe aí um contexto de longo prazo pelo fato de ser uma conjunção de longo prazo. Então, entre fim de março e junho, mais ou menos, nós temos um momento entre Saturno e Aquário, um momento de Saturno por Aquário, em que essa conjunção fica mais aliviada e depois um período aí de retomada para o posicionamento de Saturno em Capricórnio, e essa conjunção volta com um pouco mais de intensidade após o meio do ano, tá? Do meio do ano até dezembro, quando depois Saturno definitivamente entra em Aquário, e aí o impacto é mais da conjunção de Júpiter com Saturno, certo? Então nós temos esse momento, até mais ou menos março, a conjunção presente com reflexos, né? Intensidade que pode ser percebida ainda com notoriedade, e depois um certo alívio, digamos assim, se dá para considerar,
um momento que Saturno fica por Aquário entre abril, finzinho de março e começo de abril. Saturno entra por Aquário até o mês de junho, fim de junho, quando depois ele retorna para Capricórnio. Então isso tem esse fator que no segundo semestre a conjunção dá uma retomada, então algumas questões podem voltar à tona para uma revisão. Aquilo que de certa forma a gente tem tratado para algo a longo prazo, se tiver questões pendentes, são propensas a um remanejamento, a uma recolocação, para que de forma definitiva as coisas ganhem uma direção para um médio e longo prazo, especialmente no segundo semestre também. Certo? Então, pessoal, eu sou Guilherme Salviano. Aqui eu coloquei essas percepções, digamos assim, dessa conjunção de Saturno com Plutão. Ok? Agradeço a atenção de todos. Um abraço.